A manhã em Kensington Hall surgiu fria e enevoada, refletindo o estado de espírito de Helena. A conversa com Edmund no dia anterior ainda martelava em sua mente, cada palavra dele parecendo carregar uma insinuação sombria. Pergunte a Thomas sobre o verdadeiro motivo pelo qual William desapareceu. Aquela frase ecoava insistentemente, como um desafio. Thomas jamais lhe falará do pai com reservas, mas agora, ao ouvir Edmund, ela começou a se questionar. Não havia outra opção, precisaria confrontá-lo com as verdades que buscava e exigir todas as respostas. O salão de café da manhã estava silencioso quando Helena desceu as escadas, e uma atmosfera incomum pairava no ar. Apenas alguns criados se movimentavam, e o ambiente parecia conter uma tensão latente, como se a própria mansão pressentisse os segredos prestes a serem revelados. Antes que pudesse se sentar, uma voz familiar ecoou atrás dela. Lady Helena, ouso dizer que esperava vê-la mais cedo hoje. Ela virou-se, deparando-se com o olhar de Thomas, cuja expressão era ao mesmo tempo firme e preocupada. Ele a examinava, como se tentasse decifrar algo escondido em sua postura. Thomas, disse ela, respirando fundo. Precisamos conversar. Agora. Ele hesitou por um instante, mas logo assentiu, e juntos caminharam até a biblioteca, onde haviam mantido tantas conversas importantes nas últimas semanas. Ao fechar a porta atrás deles, Helena se virou para encará-lo, a expressão séria. Thomas, preciso saber a verdade. Toda a verdade. Ontem à noite, Edmund insinuou que meu pai poderia estar mais envolvido no desaparecimento de seu tio William do que você revelou. Thomas respirou fundo, o rosto traindo um leve desconforto. Ele parecia estar buscando as palavras certas, e por um instante, Helena percebeu o conflito que parecia se desenrolar dentro dele. Edmund não é confiável, Helena, respondeu ele, finalmente, sua voz firme. Ele é um oportunista que se aproveita das dúvidas e das vulnerabilidades dos outros. E agora está fazendo isso com você. Thomas, não desconverse, retrucou ela, elevando ligeiramente o tom. Você já me pediu várias vezes que não confiasse em Edmund, mas continua sem me dar uma explicação completa. O que você sabe sobre meu pai? Qual foi realmente o papel dele em tudo isso? Thomas desviou o olhar, e por um momento, Helena sentiu que ele estava prestes a se calar novamente. Mas então, ele suspirou, como se decidisse que não poderia mais adiar a verdade. William descobriu algo que não deveria. Ele sempre teve um talento para ver através das mentiras e das manipulações, mas era impulsivo, às vezes até imprudente. Ele acreditava na justiça, e, bem, a amizade com sua mãe só intensificou essa postura. Helena sentiu o rosto corar ao ouvir a menção da mãe e de William juntos. A ideia de que eles tinham sido próximos o suficiente para que William quisesse protegê-la era ao mesmo tempo lisonjeira e perturbadora. E o mais alarmante era que a sombra das consequências daquela relação parecia ainda pairar sobre ela. Thomas continuou, agora com um semblante mais sombrio. William investigou uma série de negócios e investimentos que seu pai estava realizando. Ele acreditava que o Duque não agia de maneira ética e que as decisões que tomava estavam prejudicando famílias e propriedades menores que dependiam da integridade dos Kensington para sobreviver. Quando William descobriu evidências dessas transações, ele confrontou o Duque diretamente, mas foi ameaçado. Seu pai o avisou de que se ele tentasse trazer essas informações a público, haveria repercussões. Helena levou as mãos à boca, tentando assimilar o impacto daquelas palavras. Durante anos, ela fora ensinada a ver o pai como um pilar de segurança, mas agora descobria que, por trás dessa fachada, havia um homem capaz de ameaçar alguém que buscava justiça. A própria amizade com Thomas parecia contaminada por aqueles segredos familiares, e ela sentiu uma angústia profunda. E por que você nunca me contou? Perguntou ela, com a voz trêmula. Thomas deu um passo à frente, os olhos revelando uma dor genuína. Porque eu temia que, ao conhecer toda a verdade, você se afastasse. Eu não queria que nossa amizade fosse manchada pelos pecados das gerações anteriores. Mas agora percebo que Edmund estava jogando comigo também. Ele sabia que, cedo ou tarde, esse segredo se revelaria. Edmund,
murmurou ela, com os olhos embaçados pelas lágrimas. Ele me alertou. Disse que talvez eu nunca soubesse a verdade completa se dependesse apenas de você. Thomas ergueu o olhar, uma sombra de amargura tomando sua expressão. Edmund está manipulando você, Helena. E se quer uma prova disso, eu a darei. Helena sentiu o estômago revirar ao ouvir a acusação. O tom de Thomas era mais sombrio do que jamais vira. Como se estivesse prestes a compartilhar algo que deveria permanecer oculto. Amanhã, no salão de bailes, haverá uma reunião importante. Edmund pretende confrontar o Visconde Harrington, que sabe demais sobre nosso passado e os segredos de nossas famílias. Ele pretende colocar tudo à mostra, mas não por justiça, e sim para ganhar vantagem, para ganhar influência. Como pode saber disso? Perguntou Helena, com uma mistura de surpresa e desconfiança. Porque encontrei uma carta dele para Harrington, uma carta em que ele descreve o que está prestes a fazer. Ele planeja expor tudo e colocar você no centro do escândalo. Helena sentiu-se gelar. Aquela revelação era mais do que podia suportar. Ela sempre soubera que os jogos de poder na alta sociedade eram perigosos, mas agora percebia que estava prestes a ser arrastada para algo muito maior do que jamais imaginara. No dia seguinte, Helena permaneceu em silêncio enquanto se preparava para o evento no salão de bailes. Vestiu-se com um vestido azul claro, a cor favorita de sua mãe, mas sentia-se inquieta e vulnerável. Era como se estivesse indo ao encontro de um julgamento, onde todas as peças de sua vida seriam finalmente expostas e pesadas. O salão de bailes estava iluminado por candelabros dourados, e a elite de Londres já começava a ocupar seus lugares. As conversas discretas misturando-se com o som suave da orquestra. Helena entrou no salão com passos firmes, mas cada olhar que recebia parecia cheio de expectativas e julgamentos, como se todos ali esperassem algo mais do que um simples baile. De longe, ela viu Edmund conversando com o Visconde Harrington, um sorriso educado nos lábios, mas um brilho calculado nos olhos. Ao lado de Edmund, Harrington parecia tenso, com os dedos tamborilando no copo de vinho que segurava. Helena aproximou-se lentamente, sentindo-se observada, e notou que Thomas também a seguia de perto. Quando chegou perto o suficiente, Edmund ergueu o olhar, encontrando dela com uma expressão calculada. Lady Helena, que prazer vê-la esta noite, disse ele, com um tom leve, mas os olhos fixos nos dela, como se a desafiasse. Helena manteve a compostura, mas sentiu que havia algo diferente em seu sorriso. Helena sentiu o olhar de todos sobre ela, e uma onda de pânico a invadiu. Tudo aquilo era real, estava realmente acontecendo. Tentou manter a compostura, mas o peso das revelações era esmagador. No entanto, antes que Edmund pudesse continuar, Thomas deu um passo à frente. Edmund, acredito que já disse o suficiente. Não precisamos expor segredos que podem ferir pessoas inocentes, disse ele, o tom grave e cheio de autoridade. Edmund estreitou os olhos, mas manteve o sorriso. E quem decide quem é inocente aqui, Thomas? Às vezes, a verdade machuca, mas é necessária. E esta noite, é o momento de finalmente sermos honestos. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Aquilo estava muito além de sua compreensão, e tudo o que ela sabia sobre si mesma e sua família parecia prestes a desmoronar. Então, sem aviso, uma voz do fundo do salão se ergueu, firme e clara. Era sua mãe, a duquesa, que havia permanecido em silêncio, mas que agora olhava para todos com uma expressão resoluta. Talvez eu deva ser a responsável por essa verdade, afinal.